Bom dia, bom dia. Bom dia, gente. Vamos a mais uns 5 minutinhos e a gente já começa. Ok. Tô me vendo aqui no computador também. Poder ver como que tá a live. Interpretando. Bom dia, gente. Vamos começar então mais uma EBD para a glória de Deus, estudando um pouquinho da palavra dele. Amém? Então vamos começar com uma oração. Bom dia a todo mundo que está chegando. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma EBD virtual, tá bom? Então vamos começar agora com o momento de oração. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas, muito obrigado pela Tua maravilhosa demonstração de amor, Pai, todos os dias conosco, Deus. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, nos protegido e tem nos guardado. Obrigado pelo Teu imenso amor e obrigado, Senhor, porque nessa manhã a gente pode se reunir, Pai, online, graças à tecnologia, para estudar um pouquinho mais da Tua Palavra. Peço que o Senhor abra os nossos corações e as nossas mentes, Pai, para captar tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer através desta EBD. Em nome do Senhor Jesus, amém. Bom dia, gente. Bom, antes vocês perguntem, isso daqui é marcas de uma noite mal dormida, ou eu não sei o que é, se eu entrei em luta contra alguma potestade ou alguma coisa, mas eu não sei, mas continuemos a nossa live. Hoje vai ser um pouquinho diferente, gente, porque nós não vamos ter um texto em específico. A gente vai trabalhar uns 2 textos, mas a gente vai dar uma navegada na Bíblia. Então, deixe a sua Bíblia aberta, tá bom? Para a gente poder estar dando uma estudada bacana nisso. Tá ok? Vamos começar a nossa EBD pensando primeiramente, gente, lá na história de Salomão. Todo mundo conhece a história de Salomão, né? Quando ele era jovem, de todas aqueles sacrifícios que ele fez, do que ele pediu a Deus e de como ele era conhecido como sábio diante de Deus. Mas sabe o que é interessante? Que mesmo Salomão sendo sábio, mesmo Salomão ele sendo uma pessoa muito próxima de Deus, sendo uma pessoa muito amada por Deus, ele ainda assim, em determinado momento da sua vida, ele se afastou de Deus. Em determinado momento da sua vida,
A Bíblia fala que ele se desviou dos caminhos do Senhor. Isso começou quando ele, sendo rico, quando ele sendo uma pessoa próspera e bem famosa, ele começou a fazer vários casamentos, porque isso era costume dos reis da época. E ele começou a se casar com várias mulheres, e a Bíblia diz que ele chegou a ter 600 mulheres e 300 concubinas, né? E por causa disso, a Bíblia fala que o seu coração se desviou do Senhor. Aos poucos, ele começou a se afastar de Deus, ao ponto de começar a construir altares de outros deuses e adorar esses outros deuses dentro de Israel. Isso é lamentável, isso é bem triste, mas na verdade isso não começou de um dia para o outro. Isso começou aos poucos, quando Salomão foi cedendo aos pensamentos da época, quando Salomão começou a ceder ao desejo de ser como os outros reis da época e de começar a ter muitas mulheres. E esse seu coração inclinado para o mal ali naquele momento começou a cegá-lo, e ele começou a se enganar pelo próprio pecado até o ponto de adorar outros deuses. Salomão, aquela pessoa que um dia era sábia aos olhos de Deus, inteligente, uma pessoa muito esperta, de repente se encontra adorando outros deuses. Infelizmente isso é mais comum do que a gente imagina. Com certeza você conhece a história de alguém que andou com Deus, alguém que é firme com Deus, mas que a um determinado momento da vida começou a se afastar, começou a ouvir certas coisas, caiu em algum pecado e hoje está fora da igreja. Provavelmente você conhece algum exemplo de pessoas assim, próximas de você, ou da igreja mesmo, que frequentaram a igreja em certo momento da vida. Infelizmente, gente, é assim mesmo. Infelizmente isso acontece. Mas isso acontece porque nós não levamos a sério muitas vezes a idolatria que está presente nos dias atuais. Sim, a idolatria. O tema é sobre um coração em quarentena, mas a gente precisa entender por que o nosso coração deve estar em quarentena. O que a gente vai conversar hoje é sobre como nós devemos guardar o nosso coração dos ídolos, mesmo estando em quarentena em casa. Como eu já falei, Salomão ele não guardou o seu coração, como ele mesmo escreveu em Provérbios 4:23. Ele não guardou o seu coração dos ídolos, do pecado. E o que aconteceu na vida dele? Ele acabou se desviando dos caminhos do Senhor, durante o bom período da sua vida. Infelizmente, ele se desviou do Senhor. Por quê? Porque ele criou ídolos no seu coração. E a principal razão pela qual a gente cai em pecado é porque muitas vezes a gente cria ídolos no nosso coração. Porque nós criamos expectativas, buscamos certos desejos mais do que nós queremos e buscamos a Deus. E o que isso faz? Isso nos leva a pecar. Isso nos leva a nos afastar de Deus. Isso nos leva a tomar decisões baseadas em sentimentos, baseadas em expectativas e em vontades que não estão alinhadas com Deus. Isso nos leva a criar ídolos no nosso coração. Mas, Mateus, o que é um ídolo? Quando a gente vai lá para Êxodo, capítulo 20, versículos 2-4, a gente vê Deus falando: não tenha outros deuses além de mim, não construa nenhuma outra imagem além de mim. Mas ele fala assim, em Deuteronômio 6:5, ele fala: ame o Senhor, o teu Deus, com toda a tua força, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. O que a gente pode entender sobre idolatria com isso? Gente, idolatria não é nada mais, nada menos do que amar outra coisa mais do que a Deus. Adorar outra coisa além de Deus. É isso que é idolatria. Idolatria, um ídolo, é quando a gente tem o nosso coração inclinado em adoração, em serviço, em alguma coisa mais do que a Deus, ou além de Deus. Isso que é idolatria. Idolatria é quando a gente ama alguma coisa mais do que Deus. Sendo bem simples, é isso que é idolatria. Porque Deus fala na Bíblia que a gente deve amar apenas o Senhor. E com todo o coração, força e alma. Quando a gente não está amando o Senhor com todo o nosso coração, força e alma, é porque provavelmente nós temos um ídolo no nosso coração que a gente também devota amor. A Bíblia fala lá em Lucas sobre Jesus falando, que não é possível a gente servir a dois senhores. Não é possível a gente servir a Mamon, ao dinheiro, e a gente servir a Deus, porque amará um e desprezará o outro. Então, a idolatria é quando a gente está voltando o nosso coração para outra coisa que não é Deus. Quando a gente ama outra coisa
que não é Deus, é uma outra coisa a mais do que é Deus. Isso é idolatria, gente. Isso que é idolatria. Tá bom? Quando a gente não guarda o nosso coração, gente, a gente cai nesse pecado de a gente ceder a ídolos do nosso coração. E aí, movido por esses ídolos, por esses desejos pecaminosos que a gente ama mais do que a Deus, a gente cai em certos pecados. Não precisam ser pecados grandes, gente. Por exemplo, a mentira. Muitas vezes nós mentimos porque a gente simplesmente cede ao temor a homens. Nós temos medo do que a outra pessoa vai pensar, nós temos medo de como a outra pessoa vai reagir, e a gente coloca isso acima do nosso temor a Deus, né? E a gente prefere pecar contra Deus a falar a verdade e sofrer as consequências. Ou seja, a gente coloca lá o nosso temor a homens acima do nosso temor a Deus, e aí nós pecamos. Isso é um tipo de idolatria, gente. Quando a gente toma uma decisão assim, a gente toma uma decisão baseada em um ídolo no nosso coração. Tá bom? Então, pequenas coisas, pequenos pecados na nossa vida também são motivos são baseados na idolatria no nosso coração. Quer ver exemplo de pessoas também que não guardaram o coração em determinado momento da Bíblia, da vida deles, e também caíram em pecado? Eliezer, né, discípulo de Eliseu, ele estava lá com Eliseu na cura lá de Naamã, e a Bíblia fala que ele cobiçou lá todas as riquezas que Naamã queria oferecer, e por causa disso, né, ele foi lá, mentiu, buscou aquelas riquezas lá, aquele dinheiro, voltou, enganou. Por causa disso, a lepra de Naamã passou para Eliezer, ou Eliezer, né, independentemente do nome. Ele idolatrou ali, ele teve uma idolatria, sua cobiça, o seu amor ao dinheiro foi maior do que o amor a Deus, a ponto dele mentir, a ponto dele desobedecer a Deus e ir lá atrás. Outra pessoa que também caiu em idolatria foi Davi, né, quando ele caiu em pecado com Batseba. Ele amou mais o conforto, ele amou mais o prazer do que obedecer a Deus, do que honrar a Deus, e por causa disso ele caiu em pecado com Batseba. Moisés também, quando Deus chamou Moisés para ir lá para o Egito para pregar libertação, para confrontar o faraó, no começo ele disse que não queria. No começo ele disse, não, eu não quero, né? Eu não posso falar, eu não sei falar, eu não sei o que lá. E Deus, por causa disso, fala, né, para outra pessoa estar falando como porta-voz de Moisés ali, que seria o porta-voz de Deus, né? Então, o que acontece, gente? Moisés, ele também teve um temor a homens, ele amou mais ele teve mais medo de como poderia falar, de como seria se ele falasse, né? De todas as consequências que teria se ele falasse, acima, né, do seu temor a Deus. Então, naquele momento ali, Moisés foi uma pessoa que também tinha uma idolatria, um temor a homens. Saul também, né, ele amava mais o seu poder do que a Deus. Talvez Saul, né, nem tenha conhecido a Deus genuinamente, mas Saul era obcecado pelo seu poder, é um ídolo no coração de Saul. A gente vê o seu poder, o seu desejo de ser rei, a ponto de perseguir Davi, a ponto de explodir contra o seu próprio filho por causa desse ídolo. Pedro, também, quando a gente abre a Bíblia lá em Gálatas, a gente vê Pedro caindo na idolatria de novo do temor a homens. Quando ele está junto com gentios comendo, ele era judeu, né? E chega naquele lugar onde eles estavam comendo alguns judeus que criam que tinha que ficar separado dos gentios, que tinham que guardar o sábado, que tinha que se circuncidar para ser salvo. E Pedro, temendo a homens, temendo o que aqueles homens iam pensar dele por estar sentado com gentios, pessoas que não são judias, ele se afasta desses gentios e senta com os judeus ali naquele momento. E Paulo repreende ele publicamente por causa disso, né? Então, se você for lá em Gálatas, você vai achar essa história de quando até o próprio apóstolo Pedro cedeu a um ídolo no seu coração, criou um ídolo no seu coração e por causa disso abriu pecaminosamente. Gente, todas essas pessoas, elas não tinham ídolos físicos, né? Não tinham lá uma estatuazinha assim, tipo, tá aqui o meu ídolo, vou adorá-lo. Não tinham, eles tinham ídolos nos seus corações. A W. Tozer diz, em certo momento da sua vida, que um ídolo no coração é tão nocivo quanto um ídolo na mão.
Ou seja, você ter um ídolo no coração, ele é muito nocivo, tão nocivo quanto aquelas pessoas que têm um ídolo na mão, que adoram ídolos físicos, assim, estátuas, né? Nós temos um ídolo no nosso coração, gente. Nós temos um ídolo no nosso coração que nós precisamos lutar. Nós estamos em constante luta, na verdade, contra esses ídolos. Luta contra o pecado não é nada mais do que isso, do que a gente criar ídolos no nosso coração e lutar contra eles. Vou deixar a frase aqui nos comentários para vocês. Nós precisamos estar sempre lutando contra os ídolos no nosso coração. A gente precisa estar sempre lutando contra a idolatria presente no nosso coração. E a Bíblia diz aqui um versículo muito interessante em Ezequiel sobre a idolatria. Porque talvez tenha muitas perguntas na sua cabeça acerca da idolatria já. Talvez tenha perguntas de como que eu posso guardar meu coração da idolatria. Perguntas de, é possível ser idólatra sem uma imagem? E por que a gente deve guardar nosso coração da idolatria, já que todo mundo tem um ídolo, né? A gente vai conversar sobre isso hoje. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Ezequiel 14, do 1 ao 3. Ezequiel 14, do 1 ao 3. Tá bom? Abra a sua Bíblia lá em Ezequiel 14, do 1 ao 3. Eu estou deixando uns comentários aí para vocês conseguirem tendo um norte enquanto a gente está estudando, tá bom? Tendo um acompanhamento aí para poder, quem está anotando, não sei, quiser anotar, tem aí, vou colocar alguns pontos principais enquanto a gente vai conversar. Ezequiel 14, do 1 ao 3, tá bom? O livro de Ezequiel 14, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Primeira lição sobre idolatria. Tá? E primeira resposta a essas perguntas que eu fiz. Sobre o que é idolatria, sobre como a gente pode combater a idolatria do nosso coração. Ezequiel 14, do 1 ao 3, diz o seguinte, né? Algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Então o Senhor me falou, filho do homem, esses homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Olha de novo o versículo 3. Filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações. O profeta aqui nesse lugar, ele está falando dos mestres da lei que estavam no exílio, né? Depois que Jerusalém já estava sendo parcialmente destruída, tinha os judeus que já tinham sido levados para o exílio. Ele está falando que essas pessoas elas já não estavam mais adorando estátuas, elas tinham ídolos levantados no seu coração. Então a primeira lição que a gente pode aprender sobre a idolatria, antes de falar sobre o nosso coração, de como a gente pode guardar o nosso coração dela, a gente precisa entender que a idolatria começa no coração, tá bom? A idolatria começa no coração. É no coração que é feito o combate, tá bom? A Bíblia vai falar que o coração, gente, ela não é só sentimento. Eu sinto no meu coração que eu devo fazer isso. Não. A Bíblia fala que o coração é o centro da nossa vontade, é o centro do nosso intelecto, é o centro da nossa mente. Ou seja, a Bíblia fala que o coração, na verdade, ele se refere à vontade, pensamentos, emoções e sentimentos. Não só aos sentimentos, né, ou às emoções, mas a tudo isso, né? Então o coração é o centro ali da vontade do homem, a mente, né, o intelecto também. Então aqui, é na mente que começa a batalha contra a idolatria, tá? Os ídolos verdadeiros, os ídolos de verdade, eles não estão em lugares, estão em coisas. Eles estão no coração do homem. Por exemplo, é possível um homem idolatrar a sua família mais do que a Deus. O ídolo está no coração, o ídolo está aqui. A família é a expressão de um ídolo que ele tem no coração. Talvez haja um ídolo ainda mais profundo por trás desse. Uma pessoa, por exemplo, que é viciada em alguma coisa, viciada, por exemplo, no uso do celular, algo bem cotidiano, assim, né? Para não colocar aqueles exemplos, né, de uma pessoa viciada em drogas, não sei o que, uma pessoa viciada no uso do celular, viciada em tecnologia, viciada em comida. Ela tem um ídolo no seu coração. Aquilo está dominando ela.
E aquilo tá afetando a sua mente, está afetando as suas emoções, está afetando tudo. E isso é um ídolo que está no coração. Ela expressa esse ídolo, né? Esse vício nas redes sociais, esse vício em comida, dessa maneira. Mas ela tem no coração um ídolo que talvez seja, por exemplo, o fato de que ela tem temor a homens e por insegurança, então ela recorre à comida para se satisfazer. E a comida aí se torna um subterfúgio para um ídolo no coração que é muito mais profundo do que simplesmente a comida, né? Isso acontece, gente. Nós temos um coração que a própria Bíblia vai falar que é dele que saem as coisas boas e ruins. Nós temos um coração lá em Jeremias 17:9 que é profundamente depravado. Jeremias 17:9 vai dizer que o coração é desesperadamente corrupto. Ou seja, nossa mente, nossos pensamentos, nossos sentimentos, eles são corrompidos pelo pecado. O que isso significa? Significa que a idolatria, ela mexe com tudo isso de uma forma que o nosso coração, ele vai buscar tudo isso. O nosso coração vai buscar essa idolatria no nosso coração. O coração, ele vai buscar esse sentimento de prazer, de satisfação em alguma coisa que não é Deus. Tá bom? E é profundo isso, porque muitas vezes a gente acha que idolatria é uma pessoa, por exemplo, viciada em comida. Nossa, ela idolatra a comida. Mas talvez a motivação pela qual ela recorre à comida seja o pecado nela, sendo algo então muito mais profundo que simplesmente a comida, né? Usando o exemplo de alguém viciado em comida. O pessoal fala que crente come pra caramba, né? Então vamos ao exemplo de comida, né? Mas a Bíblia ela vai falar dessa maneira. A motivação pela qual eu faço as coisas é pecaminosa, pode ser pecaminosa. Então a idolatria pode ser muito mais profunda do que a gente pensa. Mas o nosso coração, ele é idólatra. O nosso coração, ele tende à idolatria, tá bom? Os nossos pensamentos, eles são corrompidos pelo pecado e eles vão buscar uma maneira de recorrer à idolatria. Então, a gente precisa estar sempre atento nisso. O nosso coração, ele é mau e ele vai buscar a idolatria. João Calvino dizia que o nosso coração é uma máquina de ídolos. Então imagina, se o nosso coração ele é uma máquina de ídolos, uma fábrica de ídolos, a gente precisa entender que o nosso coração vai buscar de qualquer maneira o pecado, vai buscar de qualquer maneira a idolatria. É isso que o nosso coração vai querer. O nosso coração vai querer de qualquer maneira o pecado, a idolatria, vai querer de qualquer maneira buscar um ídolo para se satisfazer e rejeitar a Deus. É isso que o nosso coração vai querer, gente. Sempre, sempre. É isso que o nosso coração vai querer. Não estou conseguindo mandar aqui. Acho que eu mandei. Gente, é isso que Calvino fala. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então a gente precisa entender isso. Tá bom? A idolatria começa no coração e o meu coração sempre vai estar buscando algum ídolo na minha vida. Sempre, gente. Sempre, sempre. Né? Nosso coração ele é trapaceiro a ponto de nos enganar. Então a gente consegue, por exemplo, criar um raciocínio lógico que faça sentido eu mentir. Entendeu? Porque se eu não mentir, aquela pessoa vai falar isso, então eu vou criar uma mentirinha branca aqui para a pessoa ficar tranquila e tal. É isso que você está fazendo. Raciocinando, racionalizando o pecado. Mostrando que a sua mente, né, assim como a de todo mundo, ela é corrompida pelo pecado. A gente faz isso, gente. Quando a gente recorre, por exemplo, a essas mentirinhas brancas. Quando a gente fala, não tem nada demais. Você percebe? Afeta o nosso pensamento, o nosso intelecto. E isso é o pecado. Isso é idolatria no nosso coração. Mexendo com o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de falar. A idolatria, ela começa no coração. Então, sim, é possível nós sermos pessoas idólatras sem necessariamente ter uma imagem, um ídolo, um objeto, né, para adorar. Dizer, esse objeto é meu Deus, que nem acontecia no Antigo Testamento, né? A gente não precisa disso para ser idólatra. A gente pode idolatrar uma pessoa, a gente pode idolatrar uma ideologia, a gente pode idolatrar um pensamento, a gente pode idolatrar um estilo de vida, a gente pode idolatrar algo em nossa vida, trabalho, família, carro, comodidade, prazer. A gente pode idolatrar qualquer coisa na nossa vida, porque o nosso coração também vai estar buscando um ídolo, vai estar buscando se satisfazer em alguma coisa que não é Deus, porque nós
somos por natureza, temos essa natureza pecaminosa. Paulo vai dizer lá em Romanos 7 que o nosso interior, a nossa carne busca tudo aquilo que é mal. Então a gente tem uma tendência à idolatria. A gente tem uma tendência a buscar o que é mal na nossa vida. Infelizmente é assim, gente. Até o dia que Jesus voltar, o cristão tem que lutar contra a sua natureza pecaminosa. O cristão vai lutar contra todo o pecado no coração. E é isso que a Bíblia vai falar. Então, o que a gente pode entender desse versículo aqui de levantar ídolos em seus corações? O que a gente pode entender? Que a gente não precisa de uma imagem para ser idólatra, né? Mas qualquer coisa que não seja Deus, que a gente ama com muita intensidade, qualquer coisa que a gente coloca no nosso coração que não é Deus, isso pode ser um ídolo, ou isso vai ser um ídolo no nosso coração. Tudo aquilo que a gente amar mais do que a Deus vai ser um ídolo no nosso coração. Simplesmente isso, tá bom? Então sim, é possível ser idólatra sem uma imagem. E aí a gente tem a pergunta, gente, será que existe alguma coisa na minha ou na sua vida, uma pergunta para reflexão aqui, que toma o nosso coração, que toma todo o nosso pensamento ao longo do dia? Eu estou trabalhando, mas estou pensando naquilo, né? Eu estou em casa comendo, mas eu estou pensando naquilo, né? Eu estou indo dormir, mas eu durmo pensando naquilo. Existe alguma coisa que toma o nosso coração? Existe alguma coisa que tem tomado o nosso foco, que tem atraído o nosso coração mais do que a Deus? Existe alguma coisa na sua vida ou na minha vida que nós amamos mais do que a Deus? Essa é a pergunta para a gente refletir, para a gente pensar. Normalmente isso vai ser espelhado no quanto a gente pensa naquilo ao longo do dia, né? Naquela coisa. Quanto a gente pensa, quanto a gente deseja aquilo no nosso dia. Então, estou trabalhando, estou pensando naquilo, estou almoçando, estou pensando naquilo, eu falo mais naquilo, eu penso mais naquilo. Então lembre-se disso, gente. Um ídolo, né, ele vai ser tudo aquilo que eu amo mais do que a Deus. Tá bom? Outra pergunta, né? O que te motiva a levantar da cama? Talvez seja também uma maneira de você descobrir algum ídolo no seu coração. O que te motiva? Né? Ou outra pergunta também, qual o motivo pela qual, lembrando de algum último pecado que você cometeu, qual o motivo de você ter cometido aquele pecado? O que passou na sua mente que tornou plausível você pensar naquele pecado? Você fazer aquele pecado, né? Por exemplo, que eu já falei aqui da mentira, né? Que é um exemplo bem fácil, né? Temor a homens, né? É um ídolo. Idolatrar a sua própria reputação, idolatrar os homens mais do que a Deus. Amar a sua própria reputação mais do que a Deus, né? Isso é uma idolatria. Então, talvez essas perguntas te ajudem a entender algum ídolo que você tem no coração e que você pode lutar para vencer, tá bom? Mas como que a gente deve lutar, Mateus? Como que a gente pode lutar? Segunda lição que a gente pode aprender sobre a idolatria está lá em Provérbios 4, 23, tá? Márcia, a gente estava conversando em Ezequiel 14 e agora a gente vai conversar em Provérbios 4, 23. Então, abre lá sua Bíblia em Provérbios 4, 23, né, que a gente vai aprender a segunda coisa sobre a idolatria. A primeira, que a idolatria começa no coração. Então, e a segunda coisa é que nós precisamos, então, guardar o coração desses ídolos. Abre a sua Bíblia lá em Provérbios 4, 23, tá bom? Provérbios, capítulo 4... versículo 23. Provérbios 4, 23, gente. Provérbios 4, 23. Dá um tempo para os irmãos. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar uma dúvida pelo WhatsApp para o pastor, tá bom? Eu estou olhando aqui e aí pode mandar. E aí, qualquer dúvida, eu vou procurar responder, tá bom? Na medida do possível. Provérbios 4, 23. William, bom dia. Provérbios 4, 23.
Diz o seguinte, é um versículo bem conhecido, né? Acima de tudo, ou sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, ou pois ele é a fonte da sua vida, tá bom? Provérbios 4:23, sobre tudo que deve guardar, guarde o teu coração. E aqui que a gente entra na manifestação prática de como que a gente deve guardar o coração. Aqui que a gente entra naquela questão prática de a gente deixar o nosso coração em quarentena, né, que é o título da IBD de hoje. Gente, se o ídolo ele começa no coração, é no coração que nós devemos combater esse ídolo. Ou seja, se o ídolo começa naquela área da nossa mente, do nosso intelecto, é lá que a gente deve combatê-lo. E como que a gente combate esses ídolos? Primeiro a gente precisa entender o que significa guardar o coração, tá bom? Gente, quando o Salomão aqui está falando guarde o coração, ele está falando para a gente preservar em santidade tudo isso. Tem as outras versões, né, que vão dizer, né, porque dele procedem as fontes da vida, aquela fonte de água. Então imagina o seu coração sendo uma nascente de água. Para você preservar pura essa nascente, você precisa tomar uns cuidados. Mas guardar o coração aqui significa preservar puro, preservar em santidade todo o seu coração, todo o seu homem interior. É isso que significa guardar o coração, tá bom? Preservar em santidade, né? Isso que quer dizer aqui, manter puro, manter santo o teu coração, tá bom? Porque se a gente não guardar o nosso coração, a história de Salomão vai se repetir na nossa vida. Não importa o quão sábio, o quão inteligente, o quão famoso pela sua piedade você seja, se nós não guardarmos o nosso coração, nós vamos ceder ao pecado, e o pecado vai nos levar a desviar de Deus, a se afastar de Deus com o tempo, tá bom? Então, precisamos guardar o nosso coração, precisamos manter a fonte no nosso homem interior, a nossa mente, os nossos sentimentos, as nossas vontades puras. Como nós fazemos isso? Entenda como acontece o pecado, tá bom? Como que acontece o pecado no nosso coração. Tiago 1, tá? 13 e 14 vai dizer o seguinte: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Peraí. Isso. Coloquei o versículo aí. O atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. O que esse versículo está falando, gente? Que aqui no coração, quando a gente concebe o pecado, quando o pecado entra na nossa mente, a gente fala, puxa, é uma boa ideia fazer isso, a gente já está sendo seduzido pelo pecado e a gente começa a entesourar, a pensar, a raciocinar, e aí a gente começa a levar em consideração o pecado e de repente a gente coloca ele em prática. É assim que funciona. É assim que funciona o pecado. Então, a gente precisa entender como que funciona o pecado. O pecado começa aqui, gente, na mente. Não é só quando eu faço, né? Mas é quando eu começo a pensar e considerar a ideia de que o pecado pode ser uma boa ideia. Aqui já começou o pecado no meu coração. Aqui já começou o pecado na minha vida. Aqui eu já estou cedendo ao pecado. Embora talvez eu nem tenha consumado, o pecado ele já está no meu coração, já está aqui, ó. Já está na minha mente. E eu já estou pecando na minha mente, antes mesmo de consumar o pecado. E é isso que Tiago vai falar aqui, gente. É isso que é o pecado na nossa vida. Então a gente precisa entender que a batalha ela vai ser aqui, na nossa mente. Por isso, agora sim, que a gente pode entender que guardar o coração, né, para preservar pura, para preservar santo o nosso coração, a nossa mente, o nosso intelecto, a nossa alma, a gente precisa guardar a nossa mente de pensar no errado. Guardar o coração, então, é guardar a mente de pensar no errado, gente. É guardar a mente de pensar naquilo que é errado. Como que a gente pode guardar a nossa mente de pensar no que é errado para preservar puro o nosso coração? Simples. Primeiro, nós fazemos isso levando todo o pensamento cativo a Cristo. Tá bom?
Como que a gente pode levar todo o nosso pensamento cativo a Cristo? Gente, 2 Coríntios 10, 3 e 5, Paulo vai falar o seguinte. Olha só que interessante. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, o pecado. Levamos cativo todo pensamento, todo o nosso pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. Então eu pego os pensamentos e levo cativo a Cristo. Percebe, gente? Algo consciente, algo ativo. Domingo passado a gente falou como a gratidão é algo consciente. Aqui eu estou falando como guardar o coração também é algo consciente, algo ativo, tá? Algo intencional, de pegar todos os seus pensamentos e levar cativo a Cristo. De estar sempre pensando como esse pensamento ele está de acordo ou não com os mandamentos de Cristo Jesus. Tá bom? Então nós fazemos isso, guardamos a mente de pensar no errado, quando nós levamos todo o nosso pensamento cativo a Cristo. Outro jeito de nós guardarmos, né, a nossa mente de pensar naquilo que é errado, no pecado, é quando a gente enche nossa mente daquilo que é divino. Quando a gente pega a nossa mente e pensa em tudo que for puro, tudo que for nobre, tudo que for de boa fama, sabe? Quando a gente começa a pensar nas coisas que vêm de Deus. Quando a gente conscientemente nos leva a pensar sobre a eternidade, sobre os padrões de Deus. Vários salmos, inclusive, eles vão falar como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro, né? Então vão ter várias coisas assim que vão falar de você manter o seu pensamento naquilo que é divino, naquilo que vem de Deus, nas coisas puras, nas coisas nobres, tá? Então como que eu posso conservar puro o meu coração? Quando eu levo os meus pensamentos também, não só cativos a Cristo Jesus, mas eu cultivo pensamentos acerca das coisas de Deus, as coisas do alto, tá bom? Em como Deus tem sido bondoso comigo, em como Deus tem sido grandioso comigo, em como o amor dele se revela, pensando em versículos na Bíblia, pensando na devocional que você fez mais cedo, né? Pensando em algum versículo que você está decorando, coisas assim, tá? Naquela leitura que você está fazendo da Bíblia em um ano, que eu sei que tem alguns fazendo, você pensar em algum versículo, puxa, esse versículo me chamou a atenção, como que esse versículo me aponta para Cristo, como que esse versículo me ajuda a ser um cristão melhor, pensar nas coisas do alto, nas coisas que são puras. Como que nós também podemos guardar o nosso coração de pensar no pecado, de cultivar o pecado? Podemos também fazer isso entregando os nossos pecados em oração a Deus. Quando a gente entrega nossos pecados a Deus. Deus, eu estou pensando nisso, isso está tomando conta do meu coração, por favor, me ajuda. Deus está aqui entregando meu pensamento a Deus. Filipenses 4,7. O que Filipenses 4,7 vai falar, gente? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, com orações e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a mente de vocês em Cristo Jesus. Tá? Ele vai falar os corações, mas coração aqui é a mente, é o intelecto, é a alma. Então, como que a gente pode vencer a idolatria? Né? A ansiedade é um tipo de idolatria, tá bom, gente? A ansiedade é quando eu tento ser o soberano sobre a minha vida em situações em que eu não tenho controle. Então eu fico ansioso, eu fico preocupado, eu fico querendo tomar o controle da situação, tá bom? Então a ansiedade sim é pecado. Embora hoje talvez não seja mais tratada como pecado, a ansiedade é pecado. E como nós podemos vencer a idolatria, né, da ansiedade e outras idolatrias? Entregando esses pecados a Deus. Deus, eu estou assim, assado, eu preciso da sua ajuda. Orações e súplicas e ações de graças. Deus, obrigado porque o Senhor tem feito isso em minha vida. Se encher da gratidão e de alegria em Cristo Jesus. E aí o que ele vai falar? E a paz guardará o seu coração em Cristo Jesus. Né? Então, como que a gente vai vencer o pecado, como que a gente vai conservar as fontes da nossa vida, né? O nosso coração puro, santo,
entregando os nossos pecados a Deus. Deus, eu preciso do Senhor. E aí entra uma vida de oração perseverante. Né? A necessidade de a gente estar constantemente orando a Deus, constantemente orando, buscando a Deus, buscando submeter-nos à vontade de Deus, buscando fazer aquilo que Deus se agrada. É isso que é a vida de oração, é a gente constantemente, independência de Deus, buscar mais a Deus. Nós precisamos de uma vida de oração, se a gente quiser crescer. É o que diz aquela musiquinha, né? Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Para ter um relacionamento com Deus mais profundo, nós precisamos orar. Para vencer os pecados, nós precisamos orar. Levar a nossa mente, levar os nossos pensamentos e os nossos pecados cativos a Cristo Jesus. Está buscando a face dele, está buscando a face de Deus constantemente. Tá bom, gente? E o último é o que o próprio Jesus Cristo diz. Como nós também podemos fazer, manter pura as nossas fontes, né, o nosso coração, simplesmente vigiando e orando também. Né? O próprio Jesus Cristo vai falar, lá na situação do Getsemane, ele vai falar, né, para os discípulos, vigiem e orem, né, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus está dizendo? Gente, a carne de vocês é fraca, vocês podem cair em pecado, então vigiem e orem. Orem, tenham essa vida de oração, busquem a Deus, né? Que é aquilo que o próprio Jesus Cristo fez versículos depois, né? Indo lá no Getsemane orando, Pai, né? Se possível, afasta de mim este cálice, que o certo seria, né? Eu já falei, Deus, já que não é possível afastar de mim esse cálice, faça-se a tua vontade, né? Isso que o versículo ali quer dizer. Então, Deus, faz a tua vontade. Jesus ali mesmo, né? Lutando contra a sua natureza humana, né? O ser humano, que Jesus também era homem, tá bom, gente? Jesus era homem, tá bom? E Jesus também era Deus, né? Ele é, na verdade, né? Ele é homem, ele é Deus. Então, ele ali com a sua natureza humana, se submetendo à vontade de Deus, né? Então, presta atenção nisso. Jesus, tá bom? Jesus não tinha pecado, Jesus não tinha natureza pecaminosa, mas ele era um ser humano condicionado a fraquezas também. E ali, como ser humano, ele luta para submeter à vontade de Deus, né? E obviamente que ele consegue, né? Através de uma vigilância e de oração. Então nós precisamos fazer isso para conservar o nosso coração, a fonte de nossas vidas pura. Nós precisamos sempre estar orando. Tá bom, gente? Então, por fim, como que nós vigiamos? Como que nós vigiamos, gente? Simples, né? Tomando cuidado com aquilo que a gente vê, tomando cuidado com aquilo que a gente ouve, tomando cuidado com aonde a gente vai. Principalmente nessa quarentena, sabia? Porque nessa quarentena, qual que é a nossa tendência, gente? A nossa tendência é, agora que eu estou em casa, estou tranquilo, eu vou descansar, tenho mais tempo livre, né? Então tá tranquilo, acordo mais tarde, e a gente começa a baixar a guarda. E a gente começa a assistir coisas da Netflix, na Telecine, que também está de graça, assistir coisas na TV que não agradam a Deus. A gente começa a encher a nossa mente, em vez de encher a nossa mente daquilo que é divino, em vez de levar todo o pensamento cativo a Cristo, a gente começa a encher a nossa mente de mundanismo, a gente começa a encher a nossa mente daquilo que é pecaminoso, que aí quando está passando BBB também, aí vai de madrugada lá, vai da noite assistindo BBB também. Então a gente começa a encher a nossa mente daquilo que é mundano, daquilo que é pecaminoso, daquilo que não agrada a Deus. Então o que vai acontecer? Os ídolos do nosso coração vão aparecer com toda a força e a gente vai cedendo a pecados e pecados e pecados aos poucos, aos poucos, aos poucos. Então, gente, tome cuidado para que essa quarentena também não seja um período que você tenha uma vida de Salomão, tá? De uma pessoa crente para um desviado, tá? Não tenha isso. Tome cuidado para que nessa quarentena aquilo que você vê, aquilo que você está enchendo a sua mente, quando você liga a TV, quando você liga o computador, quando você abre o celular, né, quando você ouve alguma coisa, tome cuidado, tá bom? Principalmente nessa quarentena, porque nós podemos estar enchendo a nossa mente daquilo que é bom ou daquilo que é ruim, tá? Então tome cuidado com isso, vigie e ore, para que o seu coração não seja tomado, ou não busque, ou abrace, né, algum ídolo, porque o nosso coração é mau, gente. E aí vem
algumas perguntas para a gente refletir, tá bom? Isso aqui é para você refletir, gente, tá? Você com sua família depois, né? Ou você sozinho, pensando nisso. Será que a gente tem guardado o nosso coração da idolatria, gente? Será que a gente tem sido realmente vigilante, né? Ou a gente tem deixado todo o lixo do entretenimento entrar em nossas cabeças durante essa quarentena, né? Será que a gente tem baixado a guarda nesse período de quarentena? Como que tem sido a sua postura, né? Tem mantido vigilância, enchido a sua cabeça daquilo que é Deus? Ou será que a gente tem baixado a guarda? Gente, são perguntas em que provavelmente todos nós não somos perfeitos, tá bom? Em que, bati no negócio aqui. Em que todos nós, de alguma maneira, sabemos que a resposta é não. Então eu tenho uma pergunta: como que eu posso melhorar para vigiar meu coração? Como que eu posso, a partir de hoje, buscar meios de guardar meu coração, de lutar contra a idolatria, de estar sempre vigilante contra qualquer pensamento e levar esse pensamento cativo a Cristo Jesus? Quando tentado por algum pecado, dobrar meus joelhos e com oração e súplicas e apresentar meus pedidos a Deus. Como que a gente pode fazer isso, né? E aí é preciso discutir com a sua família, discutir em casa, porque aí tem várias maneiras de você fazer isso, gente. Né? Seja desenvolvendo o propósito de ler a Bíblia, né? Com os adolescentes a gente está tentando fazer um propósito de ler um capítulo de Marcos por dia, além de toda a devocional que eles fazem, para a gente se aprofundar. E aí todo dia eu estou mandando uma devocionalzinha para eles em Marcos, tá bom, gente? Então, tem várias maneiras de você fazer propósitos de se aproximar mais de Deus. Gente, está tendo live de várias pregações no YouTube, no Facebook, no Instagram, né? Não só domingo e sábado, porque domingo e sábado tem o da nossa igreja, mas segunda, terça, quarta, com certeza talvez você consiga achar outra igreja que esteja ao vivo, ou um vídeo de outra igreja também, para adorar a Deus, para estar cultuando a Deus com outras pessoas, com uma palavra, sempre se enchendo de Deus dessa maneira. Então, como que a gente, que a gente pode aprender hoje acerca da idolatria, né? Para colocar o nosso coração de quarentena, não só o nosso corpo. O que nós podemos aprender? Voltando lá para Efésios. Gente, para Ezequiel, quer dizer, Efésios não. A idolatria, ela começa no coração. Primeira lição que a gente aprendeu hoje. A idolatria começa no coração, tá bom? Ezequiel 14:3, né? Levantaram ídolos nos seus corações. É aqui, né? Lucas 6 também vai falar, é daqui que saem os maus pensamentos, é daqui que sai tudo que é pecado, sai do coração, começa aqui, ó, na mente, gente, começa na mente. Então, o pecado, a idolatria começa no coração. Idolatria, lembra, é tudo aquilo que a gente ama mais do que a Deus, tá? E por isso, segundo a lição de hoje, Provérbios 4:23, precisamos guardar o coração desses ídolos, tá? Idolatria começa no coração, então precisamos guardar o coração desses ídolos. Como? Conservando a nossa mente pura em Jesus. Levando os nossos pensamentos cativos a Cristo Jesus, entregando as nossas ansiedades, todas essas coisas que eu coloquei aqui para você. Todas essas maneiras, tá bom? Pensando naquilo que é puro, naquilo que é nobre, nas coisas do alto. Tá bom? Então lembre-se disso, gente. Hoje, para aplicar durante a semana, de como que você pode vencer a idolatria. E fique atento também a pensamentos que podem ser reflexo de uma idolatria no seu coração. Que seja ela esteja começando, já esteja bem elaborada no seu coração, tá bom? Peça a Deus discernimento para você entender aquilo que não está de acordo com a vontade dele. E aí, por meio da oração, você entender alguns pensamentos que não estão alinhados com Deus. Tá? E aí você consegue entender alguns ídolos no seu coração que você pode aproveitar essa quarentena para investir suas forças para vencê-los, tá bom? Qual que é a lição de hoje? Resumindo tudo isso, se eu pudesse resumir tudo isso em uma frase, gente, seria essa daqui que eu vou comentar agora. Espero que tenha ido certo. Vamos lá? Isso aí, saiu. Para vencer e se proteger dos ídolos do coração, é preciso vigilância e constante oração.
Vigilância, gente. Olhar para as coisas do alto, tá? Levar cativo todo o pensamento em Cristo Jesus, se encher de Deus, tomar cuidado com as coisas que vê. Isso que quer dizer vigilância, tá bom? E constante oração. A gente está se entregando a Deus em oração, buscando a Deus em oração. Então, lembre-se disso, gente. Ao longo do dia, lembre dessas coisas, tá bom? E essa é a lição que eu queria passar para vocês, tá? Quarentene também o seu coração de todo pecado. Mantenha-o puro, mantenha-o santo, tá bom? Gente, é uma luta diária, tá bom? Que nós devemos ter. Que à medida que a gente vence um ídolo, aparece outro. Mas é uma luta diária. Não desanimem, porque lá no céu nós estaremos livres de toda a presença do pecado. Lá no céu nós estaremos perfeitos, sem nenhum ídolo ou natureza pecaminosa no nosso coração. Amém? Então, vamos orar para encerrar a nossa EBD. Deixando claro aqui nos comentários, para quem quiser depois ver, se quiser anotar, tá bom? Deixei nos comentários algumas coisas principais para você. Tá bom, gente? Então vamos orar para terminar esta EBD. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, perdão, Pai, pelos ídolos que nós temos no coração. Porque muitas vezes, levado por esses ídolos, nós cedemos ao pecado, nós praticamos o pecado em nossa vida, nós colocamos em ação pensamentos que não estão de acordo com a sua palavra e que, portanto, são pecaminosos, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos dê entendimento para entender esses ídolos, para vê-los e para vencê-los, Pai, durante essa quarentena. Nos ajude a mantermos atentos contra qualquer cilada do nosso próprio coração, da nossa mente pecaminosa contra Ti, e mantermos puro o nosso coração, Pai. Nos ajude a progredirmos e a gente a crescer constantemente e manter puro o nosso coração. Isso que eu lhe peço, e também lhe agradecendo pela Tua graça, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus gracioso, misericordioso e paciente para conosco. Muito obrigado por causa da Sua paciência, Pai, porque mesmo nós, muitas vezes caindo em idolatria, mesmo sendo infiéis, o Senhor permanece fiel. Obrigado porque mesmo quando a gente cai em pecado, o Senhor ainda nos ama. Porque nós temos dado incontáveis motivos para o Senhor nos odiar, e nenhuma delas tem sido suficiente para vencer o Teu amor por nós. Porque o Senhor nos ama e o Teu amor sempre vai ser maior do que os nossos pecados. Porque onde abunda o pecado, superabunda a graça. Obrigado por esse amor, Pai, que nos motiva a nos encher de Ti e a buscar um relacionamento com o Senhor ainda mais profundo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Isso aí, gente. Vou ver se tem alguma dúvida aqui. Ok. Creio que não haja nenhuma dúvida. Tá? Se alguém tiver uma dúvida depois, pode mandar no WhatsApp, que à medida do enrolei a língua aqui. Que à medida do possível eu vou responder aos irmãos, tá bom? Então, pode mandar depois, pro pastor, para mim, sem problema nenhum, tá bom, gente? Vamos encerrar a live aqui. Nos encontramos de noite, às 19 horas, ao vivo, aqui no Facebook. Só que dessa vez, lá na igreja, com o pastor Garcia trazendo uma mensagem. Com certeza vai falar aos nossos corações, tá bom, gente? Um abraço, fiquem com Deus, tá? Tenham um dia abençoado, tá bom? Até mais, gente.